E aí, moçada, nono ano, nós vamos discutir hoje a questão da Palestina. Lembra que nós estávamos falando do conflito palestino e alguém pode perguntar assim, mas da onde surgiu o povo palestino? Da onde surgiu o povo de Israel? Onde começou esse conflito entre os dois? Nós estávamos falando do conflito então, e antes do conflito tem que nascer o povo. Então vamos fazer um relato histórico do povo palestino para dar clareza para você, para ficar assim super tranquilo. Você fala, nossa, como que eu entendi agora? Como deu clareza por que chegou esse conflito? Vamos começar. A história tem alguns marcos, vários marcos. A história de Israel é super marcante. O primeiro marco da história de Israel é que ela é registrada na Bíblia. A única historiografia marcada como fonte histórica bíblica é a história de Israel. Então começa com uma história diferente. Começa onde? Na Bíblia. Começa relatando a história de Abraão 2000 anos antes de Jesus. Então 2000 anos antes de Jesus vai nascer a história que vamos chamar de patriarcas. Por que patriarcas? Porque deles vão nascer a pátria, vai nascer o povo de Israel. Então o primeiro patriarca é Abraão, é o homem da promessa. Deus aparece para Abraão e dá a promessa. Top. Abraão tem Isaac, filho, e Jacó, neto. Do neto dele, Jacó, Deus vai mudar o nome para Israel, desse povo. Então os patriarcas têm essa marca. Vai ser mudado o nome para o povo de Israel, não é? Aquele que luta, aquele povo que lutou com Deus. Dos filhos de Jacó, que são 12, ele gostava 12, não é? Da reprodução de muitos filhos. Então dos seus 12 filhos vai nascer então as 12 tribos de Israel. Das 12 tribos dos filhos de Jacó, sim. O primeiro marco então passa, esquece o primeiro marco, abra o coração para o segundo marco. Qual que é o segundo marco? A história de José. José, um dos filhos dele, em 1900 antes de Cristo, vai parar no Egito. Passaram 400 anos no Egito e vai ter aqui o segundo marco deles. Qual que é o segundo marco? Eles ficaram escravos no Egito e dessa nação escrava vai nascer então um povo forte. E esse povo forte vai marcar esse período aqui, a Páscoa desse povo, que nós comemoramos de forma, até hoje, né, de forma direta e indireta também. Tem dois tipos de comemorar essa Páscoa. Desse povo vai marcar um período também forte, que é o outro marco deles, que é o período do deserto. Liderados para a saída do Egito por um rapaz chamado Moisés, que é um período de 1500 anos antes do Cristo, eles vão marcar outro período forte, que é o período da lei. Por que o período da lei? Porque nesse período do deserto, Deus estabelece uma aliança com eles e vai estabelecer então algum marco. Esse marco é a lei, que nós chamamos de 10 mandamentos, que até hoje é utilizada como base das constituições mundiais, tá? O povo de Israel tem esse marco também forte. Nesse período então aqui, sai do período de Moisés, que é o período do deserto, o povo vai morar no deserto, não chegou ainda na terra. Aí então entra o período da conquista da Canaã, o período da terra. Então Moisés já não está entre nós, ele deixa o líder dele, um seguidor dele chamado Josué, período de 1400 anos antes do Cristo. Então lembra das 12 tribos lá em cima? As 12 tribos vão receber 12 porções e elas vão conquistar a terra e dividir essa terra em porções. Então esse é o período então que você vai ser chamado de período da conquista. O período de Josué lidera esse povo, ok? Estabeleceu então, vamos lá, Moisés está no deserto, estabelece a lei, e a lei então agora é passada. Quem vai liderar esse povo? Esse período aqui agora vai ser comandado pelos anciões, vamos chamar de período dos juízes, tá? O período dos juízes são anciões que lideravam as 12 tribos que organizavam então o povo de Israel mediante já uma lei. Qual que é a lei? Os 10 mandamentos, tá bom? Esse pessoal então, nós vamos avançar para o período da monarquia. Então é um pessoal que está liderado por juiz, mas não tem rei. E esse desejo de ter rei, de ser povo igual aos demais dos vizinhos, faz nascer o desejo de monarquia. Então vai nascer a monarquia, o período da monarquia. O primeiro rei que se estabelece é Saul, tá? Saul é o primeiro rei. Daí Saul deixa o governo, entra Davi. Davi vai estabelecer
a conquista desses povos. Lembra que eles dominaram o período da Canaã, mas tinha muitos inimigos em volta, muitas terras eram retomadas e tomadas novamente. Então, Davi é um período onde ele vai conquistar, vai estabelecer um reino forte, próspero. Davi é um homem de lutas. E esse Davi, homem de lutas, é aquele camarada que queria construir um templo para unificar Israel, para dar unidade à cultura e à religião israelense, que estabelece esse elo muito forte hoje, tá? O israelense gosta, o israelita gosta, né, do culto, da adoração, de ir no templo, bacana. Mas Deus diz, não, você não pode construir um templo, você é um camarada que mata as pessoas. Um cara ali é um cara matador de pessoas, gigante, né, na luta. Mas o filho dele que vai ser, então, esse indivíduo que vai construir essa aliança, que é o terceiro rei, que é Salomão. Salomão, Davi e Saul, você vai chamar de período unificado, o reino unificado, a monarquia, mas com um único rei. As 12 tribos só tinham um rei, que era esse Saul, ou Davi, ou Salomão. Salomão vai ter um probleminha técnico, para unificar o reino, em vez de lutar como seu pai, guerreiro, matador de gente, ele vai fazer alianças. Por isso as pessoas falam, por isso que tem tantos casamentos. Sim, a maioria dos casamentos de Salomão era casamentos para aliança, para evitar guerras, para evitar conflitos, embora vai ter outro conflito, porque cada vez que ele fazia uma aliança, ele trazia também não só a mulher e não só a família da mulher, trazia também a religião da mulher para Israel, construir templos para essa cultura religiosa diferente, altares, e daí vai ter um problema técnico na frente. Salomão, apesar desse conflito, ele consegue construir o templo, que é o templo mais famoso, o templo de Salomão. Você tem uma réplica desse templo aí em São Paulo, numa das igrejas evangélicas aqui em São Paulo. Tá, a prosperidade acontece, não há guerra, há um período de paz, de riquezas, mas para a construção desse templo há um período de muita cobrança de impostos, e o povo estava indignado com Salomão. Havia uma agitação das tribos. A tribo de Israel, que é a tribo que descende de Davi e Salomão, estava firme, mas a tribo do norte, onde não era da descendência, liderada pela descendência de Salomão, de Davi, estavam querendo dividir então o reino. Então vai acontecer essa cisão, o reino vai dividir. E como é que divide o reino? A tribo do sul, são duas tribos, as duas tribos do sul vai formar o reino de Israel, um novo reino. Então agora Israel está dividido em dois reinos. O reino de Israel, onde a capital é Jerusalém, nós vamos chamar de povo de Judá, está aqui, reino do sul. O reino do norte são 10 tribos, vai ser chamado de povo de Israel, e vai ser, logo que estabelece o seu reino, com mais tribos, também vai ser considerado agora inimigo do próprio reino de Judá. Coisa de doido, né? Os dois vão se dividir e vão se tornar inimigos em potencial. O povo do norte vai ser levado para o cativeiro, o povo assírio vai levar esse povo para o cativeiro, vai destruir o reino do norte, vai sobrar só o sul. Embora sobra o sul, também vai morar no cativeiro babilônico, vai passar lá 70 anos no cativeiro babilônico. Nesse período do cativeiro babilônico, o templo de Israel foi destruído, e esse período então vai ser retomado, essa liderança deles, só depois então, no final, né, eles vão retomar depois de 70 anos do cativeiro, mas é um período também marcado por um intenso conflito. Por quê? Depois que eles voltam do cativeiro, a terra nunca mais foi deles de fato. Por quê? Porque logo depois que sai o cativeiro vai ter outros povos dominantes, vai ter então o povo assírio, o povo babilônico, e o povo babilônico, depois do povo babilônico, o povo assírio, você vai ter também aí o povo romano, ou seja, de fato a região foi sempre dominada por outros povos. Tá, 70 anos de cativeiro, templo destruído. Quando Jesus nasce, quando Jesus está na terra, no período de Jesus, quem dominava o povo de Israel era o povo romano. Logo após a morte de Jesus, o povo, 70 anos ali, 30, 40 anos depois da morte de Jesus, o povo vai estabelecer uma rebelião. O povo judeu vai querer uma rebelião para se libertar do Império Romano.
essa rebelião vai custar caro. Por quê? Porque vai ser novamente o templo que foi reconstruído novamente, o segundo templo de Salomão. Não é o primeiro, mas agora é o segundo templo, não é o de Salomão, melhor organizadamente. Ele vai ser destruído. E esse povo agora, porque tentou uma rebelião contra os romanos, vai pagar um alto preço. Os romanos não dão muita moral para a religião dos judeus, não, mas era um sinal de força, de destruir. Outra coisa, quando eles estão matando Jesus, eles não estão matando Jesus do ponto de vista que era considerado o salvador do mundo, tal, não. Eles estavam matando Jesus que se chamava rei dos judeus. E eles não aceitavam ter um rei dos judeus porque ele já era um rei da terra, os donos da terra. Então, Jesus, a única afronta que Jesus dava a eles era ser rei de Israel. Eles falavam, como é que você pode ser rei de Israel se Israel não tem um reino e é dominado pelos romanos? Essa era a indignação dos romanos contra Jesus. Tanto é que quando Jesus é crucificado, de forma irônica, eles colocam na cabeça de Jesus uma coroa de espinho escrito Rei dos Judeus. Então, dizendo, está vendo o que acontece com o Rei dos Judeus? Então, você vai ter um período que os judeus vai ser oprimido novamente. E essa dispersão do povo judeu vai sair pelo mundo. Vai sair pelo mundo, sim. E eles vão ser retomados e reorganizados depois da Segunda Guerra Mundial, que é a história que eu já te contei aula passada. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, onde a Inglaterra dominava o período, a terra, que passou a ser chamada de Palestina, num domínio da Inglaterra, assim continua a nossa aula, continuará a nossa aula sobre o povo de Israel, que aí vai entrar então a questão da Palestina. Você ouviu já essa história e já conhece. Então aqui chegou o povo de Israel. Bacana? Fique em casa, fique em paz.